Todos os dias, uma pequena conquista. E no final de tudo, uma vitória na batalha. E é isso que você está fazendo, estudando dia a dia. Cada dia uma vitória, cada dia você aprende algo mais. E no final, tenha certeza que a vitória da batalha, da aprovação, da nomeação vai chegar. Tenha certeza disso, gente. Quem trabalha, quem batalha, quem luta é recompensado no final. Vamos agora para o nosso último bloco de realidade federal, mais ide em exercícios. Vamos atingir as 200 questões propostas aqui. Então, bora continuar a nossa brincadeira, no caso, não é isso? E eu sempre costumo falar que é brincadeira, porque tudo que é brincadeira é mais tranquilo. Se for muito sério, a gente não vai gostar, né? Não vai ficar descontraído aqui. Vamos lá, a questão da Sebrasp, concurso do SLU. Com relação aos aspectos geográficos e políticos do Distrito Federal, julgue os itens a seguir. Questão 176. O DF é uma unidade federativa cuja organização territorial e política apresenta diferenças com relação às demais unidades federativas que compõem o território brasileiro. Até aí está certo. O DF não é um município nem estado, mas é regido por lei orgânica, tal como os municípios brasileiros. Além disso, possui governador, mas não vereadores. A questão está correta, fez uma leitura completa da situação do Distrito Federal. Mais uma vez lembrando que o DF possui competência legislativa, ora de estado, ora de município. 177. Os administradores das regiões administrativas são indicados pelo governador. Questão verdadeira. Vamos lembrar, gente, que eu falei isso para vocês, né? É até previsto participação popular. Já teve até projeto para ter eleições para administradores. Já elegeram? Não. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos, tá, ainda sendo escolhido pelo governador. Particularmente, espero que continue. Porque não tem muito sentido você eleger um administrador de um partido político que seja totalmente oposição ao governador. Vai mandar verba para lá quando? Ah, professor, faz uma lei mandando verba. Não, não pode ser município, não pode ser essa destinação. É só descentralização para melhor administrar. É só isso. Próxima questão, 178. As regiões administrativas, popularmente conhecidas como cidades satélites, possuem autonomia política administrativa, semelhante a dos municípios brasileiros. Errado aqui, 3 eternidades seguidas. Por que está errado? Primeira coisa está aqui, ó. Regiões administrativas popularmente conhecidas como cidade satélite. Não, calma lá. Cidade satélite é a cidade dormitório, é a condição do centro urbano, se ele é uma cidade dormitório ou não. E o que é cidade dormitório? É aquela cidade onde a população vai para casa basicamente para dormir. Sempre vou citar aqui o exemplo de Águas Claras. Tem 110 mil habitantes, depois que era 142 mil, mas perdeu aí 42 mil. Parniqueiras, vamos colocar ali na conta em torno de 100 mil habitantes. Durante o dia tem 5 mil, porque 95 mil sai para trabalhar em Brasília. Tá? À noite tem os 100 mil, porque o pessoal voltou tudo para dormir em casa. Então é o tipo que a cidade, dormitório. Vamos olhar, por exemplo, o Guará. Tá? Tem 130 mil habitantes. Durante o dia tem 20 mil, tem bastante aposentado. Tá? E o pessoal sai cedo para trabalhar e volta à noite para casa. Faz o que a gente chama de migração pendular, isso é cidade dormitório. Então a questão quando fala que as regiões administrativas são popularmente conhecidas como cidades satélites, está errada, tá certo? Porque região administrativa é uma coisa, cidade satélite é outra, completamente diferente. E continua, falando que elas possuem autonomia política administrativa. Elas possuem autonomia política administrativa? Não, não possui, tá? Vai lembrar o que, gente? Que toda lei do Distrito Federal é feita onde? Na Câmara Legislativa, por 24 deputados distritais. Então, vamos embora para a questão 179. Com relação à região integrada de desenvolvimento econômico do DF e do entorno, a RID-DF julga os itens a seguir. 179. A RID-DF é considerada uma região metropolitana.
parou aqui. Nós já falamos várias vezes, eu volto a repetir. RID é uma coisa, região metropolitana é outra. E área metropolitana é outra. O que está vendo em vermelho aqui é a área de influência de Brasília sobre os outros municípios, tá certo? Isso é área metropolitana. Não é legislação, não vai receber recurso por isso. Isso é só uma mancha geográfica, vamos colocar aqui. Região metropolitana é feita onde? Dentro do próprio Estado, dentro da própria unidade da federação. E RID é algo mais amplo, que pega duas ou mais unidades da federação. Então, a 179 já está errada. Vamos só terminar para ver. A RID do DF é considerada uma região metropolitana. Está errado? Que integra apenas os núcleos urbanos do DF e os municípios limítrofes do estado de Goiás. Errado 3 eternidades seguidas. 180. A organização territorial, tanto de Brasília quanto da RID-DF, reflete desigualdades socioespaciais características da urbanização brasileira. As diferenças ocupacionais e de renda entre as diversas regiões administrativas do DF e os municípios goianos e mineiros intensificam-se uma expansão urbana dispersa e desigual. É isso? Aí sim, identificam-se, né? Gente, aí sim, verdadeiro, você vai ver exatamente essa desigualdade. Você tem a localidade mais abastada, a galera com mais grana, próximo a Brasília, próximo à capital federal, e quando mais vai afastando, é a lógica do mercado, vai diminuindo a renda dessa galera aí, vai ficar na periferia, menos a ação do Estado, e aí já sabe, né? Se o Estado está ausente, outro ente se faz presente. 181. Brasília é o centro polarizador da RID-DF e é classificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como uma metrópole nacional. Então ela é considerada, olha só o que nós estamos falando, Brasília é considerada uma metrópole nacional, porque aí, na verdade, não é só Brasília. Está se falando de quem? De toda a área do DF. Professor, mas o DF é a unidade da federação. Exatamente isso. Como quando você vai falar metrópole, você vai falar em nome de uma cidade, tá certo? E é aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente compara, tá, o Distrito Federal com municípios, com capitais, a gente utiliza a expressão Brasília. Quando compara o DF com a unidade da federação, com estados, a gente utiliza a expressão Distrito Federal. Eu acho que isso está ficando claro na sua mente, não é verdade? Vamos lá, próxima questão. A RID-DF é formada pela capital administrativa e política do país, Brasília, caracterizada predominantemente por atividades terciárias e quaternárias e por parte de um corredor dinâmico de base agropecuária, o eixo Brasília-Anápolis. Está errada 3 eternidades seguidas. A RID-DF é formada pela capital administrativa e política do país, Brasília. Tá, ela é formada pelo Distrito Federal, mais 29 municípios goianos e mais 4 mineiros. A questão está errada. 183. A Lei Complementar 163/2018 alterou o dispositivo da Lei Complementar 94/98 para incluir seguintes municípios na RID. Foram incluídos mais 12 municípios, mas desses 12, quem foi incluído? Gente, olha só, Formosa já estava, tá aqui. Mimoso de Goiás já estava, tá aqui. Tá? Abadiânia já estava, tá aqui. Tá? Água Fria de Goiás já estava, tá aqui. Nós temos quem, gente? Cabeceira Grande que foi incluída, né? Então, letra D. Questão 184, vamos lá. Ibraz Cedeste, sobre a RID-DF, julga os itens a seguir. 184. A RID-DF é integrada por municípios de Goiás e Minas Gerais, totalizando 35 municípios no DF. Errado, são 33 municípios, mais o Distrito Federal, 29 de Goiás, mais 4 de Minas Gerais e mais todo o Distrito Federal. Questão 185. Os recursos recebidos pela RID-DF devem atender à procura por equipamentos e por serviços públicos e promover o desenvolvimento integrado da região, por meio do estímulo de arranjos produtivos locais e da ordenação do território, sim, visando o desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades sociais. 186. Na economia da RID-DF, as maiores atividades são agropecuária, industriais, de serviço, de comércio exterior e de expansão imobiliária. Questão que, gente, correta, que não está seguindo a ordem delas. Está falando que essas são as maiores, né?
187. As principais áreas abrangidas pelas ações da RID são saúde, segurança, emprego, habitação, turismo, saneamento básico, abastecimento de água, coleta de lixo, tratamento de esgoto e limpeza pública. Questão o quê, gente? Verdadeiro, não é isso? Nós temos sendo as principais áreas de atuação da rede são políticas públicas. Só voltando à questão anterior, tem até aqui do lado um gráfico que mostra que quando você tem só o DF, 93% setor o quê? Terciário. Quando você pega toda a rede, nós vamos ter setor terciário em torno de 60% aí. E é lógico que a ação do DF é muito significativa nisso. 188. A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD de 2011, concluiu que não havia problemas relacionados com saneamento básico, com abastecimento de água e com esgoto na RID DF. Gente, na RID DF é demais. No Brasil inteiro é um problema sério a questão relacionada com saneamento básico, né? Questão 189. Vamos lá, Brasília Sem Fronteiras. Julgue os próximos itens relativos aos aspectos antecedentes à construção de Brasília. Julgue os itens a seguir. 189. Pesquisas históricas e escavações arqueológicas comprovam que não havia ocupação humana na região do Distrito Federal e do entorno antes da formação dos primeiros assentamentos de origem portuguesa no Brasil. Errado, gente. Nós temos aqui, estudos que mostram que aqui nós temos sítios arqueológicos aqui, mais de 50, se data de pessoas aqui nessa região há mais de 9.000 anos. Mas aí você vai fazer o que? Era muito passagem de índios, aquela coisa. Era um grande vazio demográfico, na verdade. 190. Francisco Adolfo de Vanhague, né, o conhecido Conde de Porto Seguro, né, um dos precursores da ideia da interiorização da capital do Brasil, defendeu em 1877 que uma nova cidade fosse construída na região e que se situam as Lagoas Feias, Formosas e Mestre d'Armas, verdadeira. Inclusive está aqui a obra dele, A Questão da Capital, litorânea, marítima ou interiorana, tá certo? Questão verdadeiro. Vamos lá, estamos chegando na reta final. 191. Os objetivos da transferência da capital do Brasil para o Planalto Central inclui o estímulo ao povoamento e ao desenvolvimento das regiões interioranas do país, em face de a grande maioria da população brasileira estar concentrada nesses períodos nas regiões próximas ao litoral. Verdadeiro, né, gente? Desde a nossa colonização, a maior parte da nossa população está localizada onde? No litoral. Gosta de ficar perto do mar. Não, não é isso, né, gente? É que todo o movimento foi aí. Interiorano foi muito mais recente. Então você começa a desenvolver cada vez mais no interior. Mas as grandes cidades estão no litoral. 192. A proposta de construção de um grande lago que contribuísse para amenizar o clima seco da região é um dos aspectos originais do projeto urbanístico de Lúcio Costa, errado 3 eternidades seguidas. Vamos explicar aqui. Eu já falei para vocês o seguinte, que quem primeiro falou no lago foi um tal de Glossier, lá que participava da Missão Cruz. Né? O Cruz falou para ele, você toma conta da questão hidrográfica aqui. E ele verificou que de um lado vinha o rio chamado Rio Torto, gente? Que aí por isso vem a Granja do Torto, né? Do outro vem o Rio Bananal e se une ali num braço. Do outro lado você vem o Rio Riacho Fundo, e aí por isso o nome da região administrativa é Riacho Fundo, e do outro vem o Rio do Gama, já entendeu? Também da Fazenda Gama. Eles se unem e aí eles vão se unir e vão correr no Rio Paranoá, e vão descer. Ele pensou o quê? Se eu fechar essa passagem aqui, vai inundar tudo, vai formar um grande lago. Então quem sugeriu isso primeira vez? Glossier, lá atrás, lá no relatório Cruz. E ele falou que era para que isso? Isso era para lazer, para a galera poder se divertir, navegar e companhia, e para formosura, ou seja, embelezar a capital e fazer inveja na galera. Era isso. Isso ficou parado, ninguém mais falou nisso. E aí você vai ter o quê? A missão Paulo Coelho, ninguém fala. Quando vão fazer o concurso
para desenhar Brasília é colocado dentro dos pressupostos do concurso de Brasília a construção do lago. Se falava que era para quê? Que era para geração de energia elétrica, se falava que era para peixe, daria muitos peixes, falava que era para diversão, para ornamentação, ou seja, formosura, e não falava nada de umidificar o ar. Quem fala isso vai ser JK no seu livro Por que Construir Brasília, na página 137, que ele fala que seria para amenizar a seca da região aonde, gente? Próximo ao lago, Brasília, até porque não era previsto outras cidades dentro do Distrito Federal. Não era previsto, era só Brasília. O negócio depois que bagunça, tá certo? Mas inicialmente era isso. Então quem vai falar vai ser o quê? Vai ser JK. É por isso que quando cai questões relacionadas a isso, tem que ter muito cuidado como vai responder. Tá certo? O Lago Paranoá foi feito para poder represor para quê? Para umidificar o ar da capital. Capital Brasília ali, tá certo? Não influencia nada, tá? 30 metros. E quem defendeu isso? Só JK. Que o restante, todos os registros oficiais, é para quê? É para lazer, tá certo? Para geração de energia e para embelezar, tá? Para formosura, no caso, beleza? Não esqueça que hoje o Lago Paranoá é a 4ª frota de embarcações do país. Então o pessoal aproveita bem a questão do lazer ali. Então, tá, gente, não estava isso lá. Lúcio Costa, ele teve que colocar o lago porque já era previsto para todos os projetos que estavam concorrendo. Vamos lá, 193, IADES 2019, BRB. A decisão política de transferir a sede do governo para o interior do país integra o contexto de profunda transformação que muda a face do Brasil, a partir da Era Vargas. E no porque aí nós vamos lembrar que nós tivemos lá em 22 a Pedra Fundamental, e nós tivemos lá em 46, quando você traz na Constituição, falando sobre o que, gente? Falando sobre criar uma nova comissão para fazer todos os estudos, Apolo e Coelho. E no pós-Segunda Guerra Mundial, a mudança da capital federal para o interior ganhou força constitucional. Pela primeira vez com a Constituição de 34? Não, a Constituição de 34 nem falava, ela falava que logo que ela fosse instituída, iria fazer o que, gente? Iria poder fazer estudos, tá? Isso logo levou 12 anos. Na Constituição de 24, não, olha só, lá, aqui ainda fala força constitucional, tá? Na Constituição de 24 não foi falado, falaram na pré-constituição, lá na Assembleia Constituinte, que poderia levar para Paracatu dos Príncipes. Na Constituição Cidadã 64, Constituição Cidadã não é 64, é de 88. Na Constituição de 37, na 37 não falava nada. Na Constituição de 1891, sim, pela primeira vez vem lá na Constituição de 1891, fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que futuramente será demarcada para nela situar a capital federal. Então, letra E aqui. 194. IADES, PIADES, PMDF, tá? 2018. A Constituição de Brasília enseja um capítulo importante da história brasileira, rodeada de aspectos místicos e com uma áurea grandes perspectivas funcionais e administrativas. A cidade nasceu e logo se transformou em um monumento imponente. Considerando essas informações com relação à história de Brasília, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O nome de Brasília foi criado por JK. Errado. Vamos lembrar que o nome Brasília foi sugerido lá na primeira Constituição Brasil Império, na Assembleia Constituinte. A cidade foi inaugurada com os respectivos monumentos prontos. É errado. Nós tivemos vários monumentos sendo o quê? Inaugurados posteriores. Aliás, a maioria, tá? C. As regiões administrativas, tá? Então tá lá errada a primeira, tá errada a segunda. As regiões administrativas, anteriormente denominadas cidades satélites, foram planejadas em número e forma como se vê na atualidade. Errado 3 eternidades seguidas. Primeiro é que região administrativa não é cidade satélite. Vamos lembrar mais uma vez disso, tá? D. A manutenção do Parque Patrimonial de Brasília de forma integral é uma definição constitucional e cabe cassação do governo caso não seja cumprido rigorosamente. Caramba, se fosse caçar toda a galera, a gente não ficava um governador, né?
Letra E, em função do conjunto de beleza e da importância arquitetônica, Brasília recebeu, em 87, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, a Unesco. Verdadeiríssimo, completíssimo, maravilhoso. Observe que fala apenas de quê? Recebeu o título de patrimônio. Não fala que a Unesco tombou, porque a Unesco não tombou nada. 195. Sobre a RID-DF, analise e julgue os itens seguintes. A criação da RID-DF estabelece o princípio de desenvolvimento harmônico dessa área metropolitana. Verdadeiro, não estou falando área metropolitana, não estou falando região metropolitana. Apesar das incongruências e assimetria econômica entre as áreas da RID e o seu desenvolvimento humano é considerado alto, com a marca de 0,792, verdadeiro. Puxado para cima pelo DF, tá? Mas a média da região é um IDH alto. 197, vê que o resto do país está lascado, né? 197, as políticas de saneamento e resíduos ganhou no âmbito dessa área metropolitana, a área metropolitana, não está falando região, uma nova perspectiva com a organização do protocolo de intenções de consórcio público de manejo de resíduos sólidos e das áreas pluviais da região, integrada do Distrito Federal e Goiás, COSAP 2012, verdadeiro aí também, ou seja, agindo de forma conjunta. Estamos chegando. A circulação financeira é centrada no núcleo da rede e um dos grandes desafios é a multipolarização dos fatores econômicos. Errado, né, gente? Vamos lembrar que cada unidade da federação tem sua independência. Vamos lembrar que tem prioridade para receber recursos federais. Pode os 3 unidades da federação, Estado, Goiás, Minas Gerais e DF, tá, juntar e financiar interesses comuns. 199. A Unai, Minas Gerais, é o município com maior representatividade no agronegócio da RID verdadeira, é a chamada capital do agronegócio. 200. Apesar da presença de Brasília no contexto metropolitano, os serviços públicos não são contabilizados como percentual no setor terciário da área. Errado, não é isso, gente? Serviço público é contabilizado. Com isso, nós chegamos a 200 questões resolvidas de concursos públicos relacionados com DF mais ID. Acabou? Não. Tem questão bônus. Vamos lá. Questão que caiu na prova do SLU, realizado pela Sebrasp. E eu continuo falando CESP. A tabela seguinte mostra dados de 2015 a respeito da realidade étnica e social do Distrito Federal. O que essa tabela mostra, gente? Ela traz grupo de renda e traz a população dividida o quê? População negra e não negra. Aqui eu já começo a explicar uma coisinha, tá? Pela lei 12.288, de 20 de julho de 2010, isso aqui é conhecido e popular Estatuto da Igualdade Racial, tá? Traz no seu artigo 1º, inciso 4º, o conceito de negro. E quem é considerado população negra do Brasil? Negros no Brasil, pela própria Estatuto da Igualdade Racial, são todos aqueles que se autodeclaram pretos, que no Brasil hoje é em torno de 9%, mais pardos. Quem é pardos? É a mistureba. Quem não é branco, quem não é índio, quem não é amarelo, descendente asiático, é pardo, é a mistureba, que é em torno de 45% do Brasil. Então isso que vai dar em torno de 54% da população brasileira são considerados negros, tá? No DF esse índice aumenta um pouquinho, e aumenta por quê? Devido ao nosso alto grau de escolaridade, as pessoas conseguem identificar mais como sendo pardos automaticamente negros, mas ainda a nossa própria formação. A grande parte da nossa população, tá, gente, tem origem nordestina, onde predomina a população o quê? Negra, tá? Então você tem isso, né, de fazer o quê? De você ter essa participação. Nós sabemos também que por toda a evolução histórica do Brasil e a situação como os negros foram tratados, a gente sabe que hoje eles se encontram o quê? Na camada mais baixa socioeconômica da sociedade, tá? Para tentar corrigir isso, nós temos uma dívida histórica e aí nós temos as cotas raciais, as políticas de cotas raciais. Lembrando que a UNB foi a primeira universidade federal a adotar. Vamos embora responder as questões. Olha só, então eu tenho dado aqui, tá, da população negra, não negra e a divisão por classes sociais. Nós vamos perceber que a população
negra, ela se concentra na classe mais baixa, tá certo aqui, gente? Na classe média, média baixa, a alta é a menor, tá certo? Já a população não negra já é o contrário. Vamos ver aqui as questões. 201. Os dados referidos na tabela indicam que a população negra do DF se concentra principalmente no extrato de renda mais baixo? Verdadeiro. Eu tenho aqui do lado esse quadrinho que mostra para você, tá, a pesquisa sobre a situação negra do Brasil, realizado pela própria Codeplan já em 2019, divulgado em 2020. Observa a logozinha aqui, já é do governo libanês, tá? Vamos lá. Distribuição da população do Distrito Federal por raça, cor autodeclarada. 57% se declaram negros, ou seja, pretos ou pardos. Apenas 42% não negros, ou seja, brancos, índios ou amarelos. Tá? 40% dos negros, estou arredondando, recebe o que, gente? Em torno de... os negros recebem, em média, 40% menos que os não negros. E 16% das mulheres negras, pretas ou pardas, têm como destino quase certo trabalhar de empregadas domésticas. Nós temos aqui também, tá, 64% dos negros moram nas regiões administrativas com renda domiciliar de até 3 mil, ou seja, nas regiões administrativas de menor renda. A FERCAL-RA com maior percentual de pessoas negras, 81,3%. É uma região extremamente pobre ali, né? Falta recursos ali, inclusive o Estado é bem ausente. Em 2011, a proporção de negros com ensino superior completo aumentou de 15 para 24, a média do DF é 33. E aí nós temos as políticas sendo realizadas aqui. Então, esses aqui são dados da PEDAD de 2018. E a gente traz agora a questão 202. A participação expressiva da população negra do DF é resultado dos fluxos migratórios internos no território brasileiro, principalmente da região Nordeste, e reflete a composição étnica da população brasileira como um todo, que somos misturados, né? Uma vez que o Brasil possui um dos maiores contingentes de negros fora da África, verdadeiro. E 203, conforme os dados apresentados, a população não negra do DF é a menor que a população negra e os padrões de distribuição das faixas de renda entre essas populações são considerados equivalentes? Errado. Nós vimos que são totalmente o que, gente? Díspares no caso aí. Beleza, sim. Tá? Eu acredito que sim, né, gente? Dessa forma, nós chegamos ao final da nossa jornada. Ou seja, qual seja, gente, conseguir resolver mais de 200 questões de realidade do Distrito Federal, mais RID que caíram em prova de concurso. Acredito que não sobrou dúvida. Mas se ficou, me procure nas redes sociais. Atualidades.com Urani. Terei prazer de ajudar você a dirimir essa dúvida. Terei prazer de falar o seguinte, ó, é assim, você responde assim, a lei diz isso, para você acertar na prova e você conseguir a sua vitória. Foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Nós temos nosso curso aí, que vocês fizeram de Realidade do DF em exercício. Nós temos nosso curso teórico também, tá certo? Se você tem os dois, maravilha. Além disso, nós temos nosso livro Distrito Federal mais RID, História, Geografia e Sociedade. É uma publicação do professor Urani, com a ajuda e parceria do professor Reginaldo Veras. Gente, foi um prazer muito grande estar com vocês. Estou aqui torcendo realmente pelo sucesso de cada um. Eu sempre trago comigo a frase, que viver é transformar sonhos em realidades. Enquanto está lutando, você está vivendo. Gente, um grande abraço e sucesso na vida sempre. Com calma, dia após dia, o resultado da sua luta será a superação e a vitória.